Na página 289, eu tenho lá, e os não poliedros divide-se em cones, cilindros e esferas. Então, eu tenho aqui um triângulo, né? Que é um cone, ó, ele tem uma curvatura, ok? O cilindro, né, ó, que eu tenho um cilindro, e a esfera, que é um círculo, tá? Demais não poliedros, né, ó, poliedros. Então, eu tenho um cone, ó, eu tenho tipo um funil, né, tenho um círculo cortado ao meio, ok? Tenho aqui um cilindro, mas que eu tenho um pedaço de retirado, um retângulo, ok? Aí aqui na página 292, eu vou ter elementos de um poliedro. Os poliedros apresentam 3 elementos: a face, a aresta e a vértice, né? Então, como nós já vimos, eu tenho a face de um cubo, né? A vértice, que vai ser o quê? Os meus pontos, né? Os meus pontos de interseção são as vértices. E aí a aresta, que são as linhas, as retas, tá? Nós damos o nome de aresta. Então, aqui eu tenho um cubo e aqui eu tenho um triângulo, né? Ó, ele me mostra a vértice, ele me mostra a face e me mostra a aresta, tá? Para entender melhor os elementos dos poliedros, vamos construir um esqueleto da pirâmide de base quadrada. Para isso, você vai precisar de 8 palitos de dentes, tá? 5 bolinhas de massa de modelar. Observe a ilustração ao lado para você saber como ficará, né? Então, aqui, ó, ele está pedindo para a gente construir, né, uma pirâmide de esqueleto, tá? Pessoal, essa atividade nós vamos fazer assim que a gente voltar para a sala, tá? Que daí nós vamos montar certinho para vocês verem como que a gente consegue montar, tá bom? Aí aqui, ó, nós temos os prismas pirâmides, né? Que vai ser o quê? As figuras, né? Eu tenho o cubo, eu tenho o prisma de base pentagonal, tenho o paralelepípedo, tenho o prisma de base hexagonal e tenho o prisma de base triangular, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma base que é um triângulo, né? O hexagonal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? O prisma de base pentagonal, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 faces, tá? Então, os prismas têm duas faces de mesma forma e mesmo tamanho, que recebem o nome de bases, tá? Ó, então, aqui é a minha base e aqui é a minha base, tá? Vão ser somente 2 lados, ó, de base, ok? Na página 293. Aqui eu tenho
eu tenho triângulos, né? Aí aqui o que que eu vou ter? Eu tenho a base pentagonal, tá? É a mesma base aqui, a face e a base pentagonal, de novo, ó, que é, né, ó, a outra base, ok? Então, as pirâmides também são classificadas de acordo com a forma de sua base. Aí, o que que nós temos aqui? Que pode ser triangular, quadrada, pentagonal e assim por diante. Então, nós temos aqui uma pirâmide triangular, temos uma pirâmide quadrangular, porque eu vou observar que a minha base ela é quadrada, tá? Então, aqui é um triângulo, ó, e aqui é um quadrado. Tenho a pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? Porque a minha base tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas, tá? E tem uma pirâmide hexagonal, que a minha base vai ter 6 arestas, ok? Agora aqui nós vamos falar, as pirâmides são poliedros que têm apenas uma base e faces laterais triangulares, as quais têm um ponto em comum chamado-se de vértice, tá? Então, qual que é o ponto em comum? Aqui em cima, ó, aqui vai ser as vértices, tá? E a planificação. Ao desmontar uma caixa no formato de um cubo e deixá-la toda apoiada sobre uma superfície plana, obtemos sua planificação. Então, aqui eu tenho uma caixa, né? E quando eu desmonto essa caixa, eu vou observar uma planificação, que conforme eu dobrar ela, vai formar um quadrado, né? Uma caixa. Quando eu planificar um poliedro, fica mais fácil identificar seu número de faces. E ao fazermos caminho inverso, ou seja, quando montamos um sólido a partir de uma planificação, dizemos que foi feita uma montagem, tá? Então, quando eu tenho uma planificação e vou montar algo, eu estou fazendo uma montagem, tá?